Nos últimos 6 meses, os ataques de drones da Rússia aumentaram de cerca de 400 em maio para mais de 2.400 só em novembro, de acordo com dados das Forças Armadas da Ucrânia. Houve pelo menos 1.700 ataques de drones só no mês de dezembro. À medida que o ataque aumenta, novos relatórios da inteligência ocidental e ucraniana mostram detalhes sobre a expansão de uma fábrica secreta que alimenta a guerra de drones de Moscou. A fábrica na Zona Econômica Especial de Alabuga, na região do Tartaristão, no sul da Rússia, aumentou significativamente sua produção de drones de ataque e vigilância projetados pelo Irã, usando uma variedade de componentes chineses e recrutando uma força de trabalho muito jovem e pouco qualificada de adolescentes russos e mulheres africanas. A fábrica agora também está produzindo milhares de drones de isca projetados para exaurir as defesas ucranianas. Novas imagens de satélite mostram que 2 prédios adicionais foram construídos no local e a segurança aumentou. As descobertas oferecem uma rara janela para a crescente indústria de defesa da Rússia, que está, de acordo com uma estimativa recente do ministro da Defesa da Alemanha, superando a União Europeia em termos de armas e munições por um fator de 4 contra 1. Isso colocou a Ucrânia em uma posição muito precária, em um momento em que ela está em necessidade mais urgente do que em qualquer outro momento da guerra. Há poucas semanas do retorno do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, à Casa Branca, com a promessa de acabar com a guerra, a futura assistência militar americana para Kiev está em dúvida e preocupando os ucranianos. Depois que a Rússia lançou uma invasão em larga escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, ela começou a importar drones Shahed iranianos. Mas no início de 2023, Moscou e Teherã assinaram um acordo de 1,75 bilhão de dólares para a Rússia fabricar os drones domesticamente. A Zona Econômica Especial de Alabuga recebeu a transferência de tecnologia dos persas e fica a cerca de 600 milhas a leste de Moscou, criada originalmente em 2006 para atrair empresas ocidentais com generosas isenções fiscais. Mas depois que a guerra começou, vários de seus principais inquilinos foram embora. Parte do local agora se expandiu significativamente desde que mudou para a produção militar, como mostram as imagens de satélite. Alabuga é agora a principal planta para produzir os drones Shahed 136, também conhecidos na versão russa de Geran 2, como a Rússia se refere, como um acordo para produzir 6.000 unidades até setembro de 2025, de acordo com os últimos relatórios vazados. A Alabuga parece já ter cumprido parte desse contrato. A fábrica produziu 2.738 drones Shahed em 2023 e mais que dobrou esse número nos primeiros 9 meses de 2024, produzindo 5.760 entre janeiro e setembro deste ano, de acordo com fontes de inteligência da defesa ucraniana. O Instituto de Ciência e Segurança Internacional, sediado em Washington, que monitora a Alabuga desde 2022, acredita que os 6.000 drones foram fabricados cerca de um ano antes do previsto. Isso significa que Moscou acelerou seus planejamentos de guerra, uma estratégia de guerra moderna que no início da batalha, os altos comandantes da Rússia estavam resistentes. Agora a produção está movendo muito rápido em todas as indústrias de produção militar da Rússia, segundo o analista ocidental David Albright, um ex-inspetor de armas da ONU, disse que os russos não estão fazendo coisas de alta tecnologia. Eles importam o que precisam para fazer isso, mas eles são capazes de aumentar a produção de coisas que não são mais fáceis de fazer. E drones fundamentalmente não são tão difíceis para isso. Participe da promoção natalina em nossa loja oficial, umapenca.com/área militar. Adquire as melhores camisetas e acessórios com um desconto incrível, utilizando o cupom NATAL10 para ter 10% de desconto. Este gráfico mostra os ataques de drones russos na Ucrânia que aumentaram 6 vezes em apenas 7 meses. A Ucrânia viu um aumento acentuado nos lançamentos de drones russos Shahed, com cerca de 2.430 no mês de novembro, um recorde absoluto.
Além dos Shahed, parece que a Alabuga vem fabricando drones de baixa tecnologia desde o verão passado, como os drones Iscas, conhecidos como Gerbera, feitos de madeira compensada e espuma, e imitam o formato triangular característico do Shahed. Os militares russos descobriram relativamente rápido que as defesas aéreas ucranianas podem ser capazes de abater a maioria dos Shaheds. Então a Rússia precisava de uma arma, um sistema que pudesse basicamente apresentar um falso enxame de drones para os defensores ucranianos. A Rússia está almejando produzir cerca de 10 mil drones do tipo Gerbera até o final de 2024, um design e também um projeto de origem chinesa, e quase dobrou o número de Shaheds, de acordo com fontes de inteligência. O custo é provavelmente um fator importante que impulsiona essa estratégia. Além do mais, estima-se que um Gerbera seja 10 vezes menos custoso para produzir do que um Shahed. A defesa ucraniana confirmou que é impossível dizer a diferença entre os verdadeiros Shaheds e as iscas nos radares, mas que muitos dos drones que chegam parecem estar desarmados. Estima-se que a Rússia dispare 150 drones em uma única noite. Apenas 20 a 30 serão Shaheds. Agora há outro terrível e gigantesco problema. Há evidências de que a Rússia começou a testar ogivas termobáricas que produzem ondas de explosão mais poderosas e destrutivas que reduzem o espaço do oxigênio de um ambiente a uma verdadeira bola de fogo, acoplando essas ogivas termobáricas dentro dos drones. No final de outubro, a Ucrânia detectou uma ogiva termobárica, também chamada de bomba de vácuo, que estava acoplada em um drone Shahed. A então fábrica secreta de Alabuga pode ser a responsável por essa produção. Se atingir então um espaço confinado, ou seja, dentro de uma casa ou edifício, a ogiva termobárica tem uma força destrutiva muito maior do que uma munição de fragmentação. A partir de agora, a Ucrânia deve mirar a instalação de Alabuga para reduzir os ataques de drones russos, mas não será uma tarefa fácil. A única forma de atingir a região é com drones, dada a distância. Mas foram identificadas algumas malhas no topo de todos os 4 prédios do complexo. Muito provavelmente são as novas defesas formadas por gaiolas antidrones, projetadas para proteger a instalação contra ataques de drones. Como já sabem, esse é o novo canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que ainda não teve a monetização e também o engajamento do público restringidos pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.